Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. Olá, ouvinte, hoje é terça-feira, 14 de janeiro de 2024. Começa agora o nosso Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou Luciano Seixas e o nosso encontro está só começando. Fico com você sempre de segunda a sexta ao vivo, das 4 às 5 da tarde, pelo horário de Brasília, no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras em todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com trabalhos técnicos do grande José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da Empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias. É hora do Giro de Notícias. O programa Farmácia Popular foi ampliado. Agora mais cidades terão farmácias com remédios que podem ser retirados de forma gratuita. São medicações para diabetes, pressão alta, asma. Claudimário Carvalho tem os detalhes. Desde 2023, o programa Farmácia Popular abriu credenciamento para 811 municípios em todo o Brasil, priorizando cidades com baixa cobertura médica e social. Até agora, 444 desses municípios já foram atendidos, sendo 94% localizados nas regiões Norte e Nordeste, beneficiando mais de 230 mil pessoas em áreas vulneráveis. Com orçamento recorde de 3,6 bilhões de reais em 2024 e previsão de 4,2 bilhões de reais para este ano, o programa também expandiu a lista de itens gratuitos, incluindo anticoncepcionais, absorventes e medicamentos para osteoporose. Beneficiários do Bolsa Família têm acesso gratuito a todos os itens. Atualmente, a Farmácia Popular atende 86% das cidades brasileiras, com o objetivo de alcançar 93% do território nacional. Mais de 31 mil farmácias já estão credenciadas, das quais quase 3.300 atuam em municípios classificados como de alta e muito alta vulnerabilidade. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. E agora há pouco, o Ministério da Gestão e da Inovação e Serviços Públicos anunciou que vai antecipar os resultados do Concurso Público Nacional Unificado. A repórter Luana Karen acompanhou a coletiva da ministra Esther Dweck e está aqui no estúdio para trazer informação fresquinha para a gente. Boa tarde, Luana. Oi, Luciano, boa tarde para você e boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente aí no Assunto Federal. Pois é, olha só, a tão sonhada vaga no serviço público pode estar bem próxima. O resultado final do Concurso Público Nacional Unificado foi antecipado para o dia 4 de fevereiro, Luciano. Nesse dia, os candidatos que disputam um cargo nos blocos de 1 a 7, que são aqueles cargos de nível superior, poderão checar a primeira lista de classificação. E é preciso que todo mundo fique atento ao cronograma, porque até o dia 28 de fevereiro, as classificações poderão mudar à medida que as confirmações dos candidatos que vão passar por curso de formação sejam feitas. E aí, Luana, como é que vai ser essa convocação para os cargos com esse curso de formação? Pois é, Luciano, a primeira lista de classificados para os cargos com curso de formação sai dia 4 e os candidatos terão apenas os dias 4 e 5 de fevereiro para confirmar o interesse em participar desta etapa. Se o candidato for chamado e não confirmar, ele está desclassificado do concurso Público Nacional Unificado. A segunda lista de convocados para esse curso de formação será divulgada no dia 11 e os candidatos reclassificados terão o próprio dia 11 e o dia 12 para confirmar interesse. Por fim, vai ter então uma terceira lista. Pode ser que tenha uma terceira lista de convocados aí para o curso de formação e essa terceira lista será divulgada no dia 18. Os candidatos terão só 18 e 19 de fevereiro para confirmar interesse em participar do curso de formação. Após todas essas movimentações, Luciano, no dia 28 de fevereiro, será publicada a lista final de classificados do CNPU para os cargos de nível superior, ou seja, aqueles blocos lá de 1 a 7. Luana, a gente falou aqui dos cargos de nível superior, mas e os de nível médio?
Então, Luciano, para o nível médio vai funcionar da seguinte maneira. Como esses cargos não exigem curso de formação, os candidatos a essas vagas, ou seja, do bloco 8, terão o resultado definitivo divulgado no dia 4 de fevereiro. Após a homologação do concurso, o candidato aprovado deverá ficar atento ao órgão público para o qual foi selecionado para acompanhar a convocação, Luciano. É boa notícia essa antecipação, né, Luana? Ano novo, antes do carnaval tem emprego novo aí para quem passou. É isso aí, vai começar o carnaval já comemorando. Que beleza. Obrigado, Luana. Ela volta na Voz do Brasil hoje com mais detalhes dessa notícia importante. E a gente segue aqui no nosso Assunto Federal. 4h06, horário de Brasília. Você conhece o Ponto de Cultura? São grupos e coletivos que desenvolvem atividades culturais em suas comunidades e que são reconhecidos pelo Ministério da Cultura. Agora a pasta atualizou o site que reúne o cadastro desses pontos de cultura. Zé Carlos Andrade tem as informações. O Cadastro Nacional de Pontos e Pontões de Cultura está de volta e de cara nova. Entraram no ar as primeiras atualizações, melhorias e funcionalidades do sistema utilizado pelo Ministério da Cultura para a certificação de coletivos e entidades culturais interessadas em integrar a Política Nacional de Cultura Viva, PNCV, que reconhece e valoriza o fazer cultural nas comunidades. Entre as novidades, destacam-se a criação de certificados diferenciados para pontos e pontões de cultura e a facilitação do acesso ao certificado, atendendo a demandas da sociedade civil e dos gestores. Neste momento, está liberada somente a realização de novos cadastros. Para não afetar os editais da PNCV, lançados pelos estados e municípios com os recursos da Política Nacional Aldir Blanc, o Ministério da Cultura decidiu manter suspensa a obrigatoriedade de apresentação do comprovante de solicitação de ingresso no Cadastro Nacional, que estava previsto nas minutas dos editais. A orientação consta no informe circular divulgado pelo MINC nesta segunda-feira, dia 13, aos gestores culturais e considera que a ferramenta está ainda em fase de aprimoramento, podendo sofrer instabilidades. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. E a safra agrícola deve aumentar nesse ano de 2025, principalmente feijão, arroz, soja, algodão e milho. O levantamento é da Conab e do IBGE. A safra brasileira de cereais, leguminosas e oleaginosas deve somar em 2025 mais de 320 milhões de toneladas, uma alta superior a 10% na comparação com o ano passado. O aumento deve ser impulsionado pelas colheitas de feijão, arroz, soja, algodão e milho. Os dados têm como base o terceiro prognóstico do levantamento sistemático da produção agrícola divulgado pelo IBGE. O gerente de agricultura do IBGE, Carlos Guedes, ressalta que o novo cenário se deve à expectativa de condições climáticas mais favoráveis. Em 2024, as enchentes destruíram no Rio Grande do Sul lavouras de arroz e soja, enquanto as altas temperaturas e a escassez de chuvas afetaram o desenvolvimento do trigo e do milho. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, os estoques nacionais apresentam viés de alta para garantir o abastecimento do mercado interno e as exportações agrícolas do país devem registrar 34 milhões de toneladas na temporada 2024-2025. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. Assunto Federal. E as chuvas continuam em grande parte do país, principalmente em áreas do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Quem conversa com a gente é o meteorologista Heráclio Alves, direto do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Boa tarde, Heráclio. Olá, Luciano, e aos caros ouvintes da Rádio Gov, a previsão para essa quarta-feira, 15 de janeiro, destaca aí as regiões Nordeste, áreas também da região Centro-Oeste e da região Sudeste, onde o intenso canal de umidade, que se forma ali entre a região Norte, passando pelo Nordeste e se prolonga ali pelo oceano, mantém ainda o céu com muitas nuvens e com chuva a qualquer hora do dia.
áreas ali do estado do Maranhão, do Piauí, Ceará e grande parte da Bahia são as áreas aí da região Nordeste onde pode ocorrer, mesmo de forma pontual, alguns volumes de chuva mais significativos. Na região central, na região centro-oeste, né, principalmente sobre o Mato Grosso, Goiás, incluindo também o Distrito Federal, e na região sudeste, principalmente sobre essa faixa centro-norte de Minas Gerais e no norte do Espírito Santo. Então, toda essa faixa central do país, essa quarta-feira tem essa combinação, né, de vários fatores aí, a umidade, o calor, e aí sim aumenta a chance dessas pancadas de chuvas com volumes mais significativos. No Tocantins e no leste do Pará, além de áreas ali de Rondônia e do Amazonas, também com previsão de pancadas de chuvas aí ao longo do período. No extremo norte da região norte, ali que inclui o estado de Roraima, áreas do Amapá e no norte do Pará, predomina aí o tempo mais seco, ou seja, com pouca nebulosidade, pouca chance de chuva. Mesmo assim, no decorrer do período, né, com aquecimento diurno, não se descarta aí alguma chuva mais de forma isolada. Na região sul, o calor também, associado a uma massa de ar mais úmido que avança ali pelo nordeste da Argentina, pode trazer algumas pancadas de chuva ali entre o oeste de Santa Catarina, o oeste também do Paraná e também no extremo norte ali do Rio Grande do Sul. No sul de Mato Grosso do Sul também essa massa de ar mais quente e úmido também pode provocar algumas pancadas de chuva no período da tarde. Nas demais áreas predomina o tempo mais seco, ou seja, e quente também. As temperaturas nessas áreas onde está, mesmo com essas chuvas que estão ocorrendo em áreas do nordeste da região norte, ainda mantém temperaturas elevadas. Pela manhã, as áreas com menores temperaturas do país devem ser registradas lá na Serra Gaúcha e Catarinense, com Minas ficando na casa dos 10 graus. Já a máxima ainda continua em áreas ali do Mato Grosso do Sul e também no Rio Grande do Sul, com máxima chegando na casa dos 37 a 39 graus. E na região nordeste e na região norte, mesmo com essas chuvas que estão ocorrendo, ainda mantém as temperaturas altas, ficando na casa dos 37 graus em áreas da região norte e de 36 graus na área da região nordeste. Vamos lá, mandando parabéns aqui para as cidades que estão aniversariando hoje e para os cidadãos que moram nestas cidades, né? Simolândia em Goiás, Porto Alegre do Tocantins, em Tocantins, Miguelópolis em São Paulo e Bom Retiro em Santa Catarina. E aí a gente abre o Comunica BR para saber como o governo federal está chegando aí na sua cidade. Em Simolândia, a gente fala em Goiás, já pensa logo em produção agrícola, né? Aquela coisa, aquela riqueza e tal. Olha só, em Simolândia, 42 milhões e 200 mil reais foram liberados no ano de 2024 para a produção agropecuária e 1 milhão e 400 mil reais foram liberados para a agricultura familiar via Pronaf. Passo do Lumiar, no Maranhão, também está fazendo aniversário hoje. Lá tem 18.200 famílias que precisam muito da ajuda do governo federal, né? Então, 18.200 famílias recebem todo mês o benefício do Bolsa Família com um pagamento de R$ 688 por mês. Isso é média, né? Não é toda família que ganha R$ 688. A média é R$ 688 por mês para as famílias de Passo do Lumiar. Porto Alegre do Tocantins, o governo federal muito presente na educação do município, 4.400 livros e materiais didáticos do Programa Nacional do Livro e Material Didático foram distribuídos em 2024 para os alunos de Porto Alegre do Tocantins. E também foram repassados recursos reajustados para o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Todo estudante que tinha direito e solicitou foi atendido com bolsa integral do ProUni. 72 alunos contam com o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar e 84 estudantes do nível médio recebem o dinheiro do programa Pé de Meia. Falar em Pé de Meia, hoje vão lançar aí o programa Pé de Meia do Professor, né? Para estimular o professor, a gente vai acompanhar isso ao vivo, se der tempo, aqui no programa, tá legal? Miguelópolis, em São Paulo, 5 equipes do Programa Saúde da Família, 10 médicos do Mais Médicos, 8 unidades básicas de saúde, tudo custeado pelo governo federal em Miguelópolis. E Bom Retiro, em Santa Catarina, também recebendo ajuda aí para a produção. E olha que legal, lá é quase igual o dinheiro. 36 milhões para a produção agropecuária, 32 milhões para a agricultura familiar via Pronaf. Foram repassados em 2024 pelo governo federal para os produtores, os grandes e os pequenos, os médios, todo mundo recebendo ajuda do governo federal em Bom Retiro, Santa Catarina.
Assunto Federal. Na sexta-feira passada, a Advocacia Geral da União tinha dado 72 horas para a empresa Meta, dona do Instagram, do Facebook e do WhatsApp, se manifestar sobre as mudanças nas regras da política de controle com conteúdos de ódio. O dono da empresa, Mark Zuckerberg, gravou um vídeo comunicando que iria afrouxar essas regras. Na noite de ontem, a empresa respondeu ao governo brasileiro. Vamos saber mais no Boletim AGU. A Advocacia Geral da União recebeu, faltando alguns minutos para encerrar o prazo, a manifestação da Meta em resposta à notificação extrajudicial enviada à empresa dona do Facebook, do Instagram, do Threads e do WhatsApp. No documento, a Meta informa que, por hora, vai encerrar o programa de verificação de fatos apenas nos Estados Unidos. Tal programa será, segundo a empresa, substituído pelas normas da comunidade. No Brasil, no entanto, a checagem de fatos realizada pela empresa vai permanecer ativa neste momento, segundo a resposta. A manifestação confirma, porém, que as mudanças anunciadas pela empresa relativas à política de conduta de ódio já foram implementadas no Brasil, com o objetivo de garantir maior espaço para a liberdade de expressão e permitir um debate mais amplo sobre temas em voga na sociedade. Alguns aspectos constantes no documento da Meta causam grave preocupação na avaliação da AGU e de órgãos do governo federal, especialmente a confirmação da alteração no Brasil da política de conduta de ódio, que a toda evidência pode representar terreno fértil para a violação de leis e de preceitos constitucionais que protegem direitos fundamentais de brasileiras e brasileiros. No entendimento da AGU e de ministérios que trabalham com o tema, os atuais termos de uso das plataformas não são suficientes para a proteção dos direitos humanos e da cidadania. Diante de tal cenário, a AGU, em conjunto com os Ministérios da Justiça, de Direitos Humanos e da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, vão realizar audiência pública para discutir os efeitos da nova política da Meta. A audiência deve ocorrer na tarde desta quinta-feira. De Brasília, Clélia Lima. Momento Entrevista. E a gente tem falado aqui no programa sobre uma fake news, uma notícia mentirosa de que o Pix agora vai ser taxado. E essa informação falsa pode prejudicar os comerciantes pequenos que trabalham muito com Pix, como manicures, vendedores ambulantes e outros prestadores de serviço, né? Esse é o assunto da entrevista com o secretário da Receita Federal, Robson Barreirinhas. Acompanhe. Secretário, nos últimos dias a gente viu aí uma onda de notícias falsas sobre taxação do Pix que invadiu as redes sociais, né? Isso não é verdade? O Pix continua sendo inteiramente gratuito? Essa é a minha primeira pergunta para o senhor. E também se essa gratuidade segue independentemente do valor que for transferido. Exatamente, Mariana. Obrigado aí pela oportunidade de esclarecer ao brasileiro e à brasileira que isso é mentira, é fake news. Não existe nenhuma cobrança, não existe imposto, não existe taxa sobre Pix e nunca vai existir, porque a Constituição Federal proíbe a cobrança de qualquer tributo sobre movimentação financeira. Isso é mentira. E veja só, Mariana, Luciano, como a mentira, a fake news causam prejuízos. Em cima dessa mentira, já tem gente querendo aplicar golpe na população, mandando boletos, por exemplo, por WhatsApp, como se fossem da Receita Federal, cobrando pela utilização de Pix. É importante que a população não caia nesse tipo de golpe. Ninguém pode fazer cobrança pela utilização do Pix. E também é importante destacar que se você for fazer um pagamento com Pix, ninguém pode cobrar mais caro com o argumento de que agora tem alguma taxa, porque evidentemente isso é mentira. Então ninguém pode ser cobrado mais pelo fato de utilizar o Pix. É muito, muito importante que a gente esclareça isso para a população brasileira. Secretário, essas notícias falsas surgiram a partir da distorção de um anúncio da Receita de que iria aumentar o controle sobre as transações por Pix. O que muda a partir de agora? É verdade. Você vê como as mentiras elas vão se sobrepondo uma à outra. Isso tudo surgiu com outra fake news de que a Receita Federal teria criado uma nova declaração. Isso é falso, também é mentira. Há mais de 20 anos, as instituições financeiras prestam informações sobre movimentação com cartão de crédito, sobre movimentação bancária,
para a Receita Federal. E veja que isso é muito importante, é com base nessas informações que a Receita Federal pode prestar um bom serviço para a população, por exemplo, com a declaração pré-preenchida do imposto de renda. Então não é verdade que foi criado nenhum controle sobre PIX, isso já existia há muito tempo aqui no Brasil. O que mudou efetivamente a partir de 2025? É que nos últimos anos, outros tipos de empresas surgiram que também operam os chamados arranjos de pagamentos, esses novos instrumentos de pagamento. Outras empresas que não são formalmente instituição financeira. São as chamadas fintechs, né? Essas empresas que não têm uma agência física muitas vezes, que você abre a conta pela internet. As fintechs ou instituições de pagamento. O que a Receita Federal fez a partir de 2025 é deixar claro as mesmas informações que sempre foram prestadas pelas instituições financeiras, pelos bancos tradicionais. Foi só isso que foi alterado. Então, secretário, só para a gente recapitular, o que está acontecendo então agora a partir de 2025 é que novas instituições, pelas quais também se faz pagamento por PIX, elas estão agora sendo cobradas pela Receita de que façam o controle sobre isso, que remetam à Receita Federal os dados sobre isso, como todas as outras instituições já faziam anteriormente, né? Exatamente, Mariana. E você sabe que, a rigor, a gente até diminuiu o volume de informação recebida. Porque até o ano passado, a partir de R$2.000 para a pessoa física e R$6.000 para a pessoa jurídica, a instituição financeira já era obrigada a prestar informação. A partir de 2025, nós dispensamos os valores menores. Abaixo de R$5.000, houve essa dispensa. Agora é só acima de R$5.000 que as instituições precisam prestar informação de pessoa física e somente acima de R$15.000 no caso da pessoa jurídica. E por que esse tipo de controle é importante, secretário? Como é que a sociedade como um todo se beneficia disso? Ele é muito importante, Luciano. É com base nessas informações que a Receita Federal pode prestar um bom serviço, como eu disse, para o contribuinte brasileiro. Todo mundo gosta, né, da declaração pré-preenchida. É muito bacana. Você chega lá e não tem trabalho nenhum, porque os dados, por exemplo, de saldo de conta bancária de aplicação financeira já estão pré-preenchidos. E por que já estão pré-preenchidos? Exatamente porque as instituições financeiras prestam essas informações para a Receita Federal. Agora, com as fintechs, com esses novos, com as instituições de pagamento também prestando, a Receita Federal vai ter um dado mais sólido, mais correto. E isso diminui a chance do trabalhador, do empresário, cair na malha fina da Receita Federal. Com mais informação mais sólida, diminui a chance de alguém que não precisa ser fiscalizado receber uma notificação da Receita Federal. Isso é excelente para a Receita Federal também, porque assim a gente consegue direcionar o nosso esforço, a nossa energia, para quem realmente precisa ser fiscalizado. Agora, secretário, então, para a gente concluir, eu queria reforçar aí, porque a gente está falando, por exemplo, de vendedores ambulantes, micro e pequenos empreendedores, né, prestadores de serviço, pessoas que recebem seus pagamentos, né, pelos seus serviços, pelos seus comércios, por meio do PIX. Para essas pessoas, muda alguma coisa? Nada muda, porque, como eu disse, a Receita Federal já recebia as informações de qualquer tipo de movimentação, inclusive de PIX, das instituições financeiras tradicionais. Se a pessoa nunca teve problema nos últimos 20 anos, não tem razão para ela ter a partir de agora. Então, nada muda para ela. É importante que o pequeno empresário, que a pessoa física, não caia nessas mentiras, nas fake news. O foco da Receita Federal não é, repito, o trabalhador, a pequena empresa, o pequeno empresário. Não é. O foco da Receita Federal é em outro tipo de gente. É quem se utiliza dessas novas ferramentas tecnológicas para movimentar dinheiro ilícito, muitas vezes dinheiro de crime, de lavagem de dinheiro. Esse é o enfoque da Receita Federal. Não é, repito, o trabalhador, o empresário. Olha, essa foi a entrevista com o secretário da Receita Federal, Robson Barreirinhas, né? Ontem, na Voz do Brasil, eu e a Mariana Jungmann conversamos com ele. E eu queria claro que o secretário falou tudo aí, né? E se você quiser ouvir esse conteúdo mais uma vez, você pode acessar radiogov.ebc.com.br. Mas essa fake news, ela é tão impressionante. É fácil de pegar uma fake news, por quê? Porque o Pix é um negócio simples, é um negócio que deu certo, é um negócio que funciona, é um negócio que não paga, ninguém paga nada para usar o Pix, né? Tanto que tem gente pedinte na rua que pede ajuda, esmola, né? Ajuda para alimentação no Pix. Então, você vê que é um negócio tão popular que até o pedinte usa Pix. Aí é fácil pegar uma mentira em cima de uma coisa que, né, o cara fica desconfiado. Não, mas tá tão bom porque vão inventar alguma aí. Eu quero dizer o seguinte,
essa fiscalização do Pix não vai começar agora em 2025. Ela já existe de 2020 para cá, em cima do Pix. Porque antes, como o secretário falou, ela já existe há mais de 20 anos, em cima de cartão de crédito e cartão de débito. Por que que existe essa fiscalização? Porque os malandros lá atrás, há 20 anos, eles não tinham movimentação oficial de renda, de não sei o quê, vamos dizer, dinheiro roubado, vinha da onde, ia para onde e tal, não sei o quê. Aí a Receita começou a ver que tinha gente que usava cartão de crédito para comprar, para fazer essa movimentação de dinheiro. Os bancos, a conta corrente da pessoa, os bancos sempre tiveram que informar para a Receita Federal qualquer movimento suspeito. Agora, isso tem que ter um valor, porque ninguém suporta, né? Pegar todos os movimentos financeiros do dia, né? Por isso que está acontecendo essa movimentação no Pix. É tanta gente mexendo com o Pix, são não sei quantos milhões de pixada, não sei como é que chama isso, né? De transações por Pix por dia. Então não dá para pegar todas, né? Então o que a Receita está falando? A partir de 2025, as transações de pessoas físicas serão fiscalizadas a partir de 5 mil. E as de empresa a partir de 10, 15 mil, né? Mas isso já acontecia em 2020 para cá. Era 2 mil para o cidadão e 6 mil para a empresa, como o secretário falou aí. Aumentou esse número. O secretário falou, eles vão abandonar o 2 mil porque tem muita movimentação, vai passar para 5 mil. Não é que a partir de 5 mil o cidadão vai pagar alguma coisa, não é que o cidadão só pode mexer 5 mil na sua conta porque senão ele vai pagar imposto, não tem nada a ver. O que acontece? Os bancos vão avisar, fulaninho aqui, o Luciano Seixas passou mais de 5 mil para alguém no Pix, ou recebeu mais de 5 mil de alguém no Pix. Tá certo isso aí, Arnaldo? Pode isso? Pode. Se ele tem renda, ele pode. Se ele não tem, vai ter que explicar de onde é que veio, né? Eu recebi 1 milhão no Pix. Aí eu vou ter que explicar, recebi porque uma herança ou não sei o quê, algum lugar, né? Mas se eu não tenho como explicar, aí a Receita vai falar, tem alguma coisa errada aí. É só isso, meu Deus do céu. E tem uma outra coisa, né? Antes só os bancos oficiais que tinham que avisar. Agora o secretário falou de fintech. Sabe o que é fintech? É C6, não sei o que, esse monte de coisa eletrônica que apareceu aí, né? Que é banco sem ter agência, sem ter nada, é tudo eletrônico lá. Isso é que é chamada fintech, né? Que são as instituições financeiras tecnológicas. Elas não têm banco, não tem um lugar, uma loja para você ir lá. Não tem um espaço físico, só tem na internet. Essas fintechs que não faziam essa informação que eu falo que existe desde 2020, vão passar agora, começar em 2025, também tem que avisar. Porque tem gente que mexe com mais de 5 mil nas fintechs, não tem? Não tem gente que mexe com mais de 5 mil aí nesse C6 Bank, Inter, não sei das quantas e tal. Então, estas vão também ter que avisar a Receita Federal quando o movimento for maior do que 5 mil para pessoas físicas e 10 mil para pessoas jurídicas. E temos aqui uma informação, o que é isso aqui, hein? Estatísticas de chaves do Pix, 816 milhões 751 chaves do Pix. 816 milhões 751 mil 701 chaves de Pix existem no Brasil. Jesus! É muita coisa, né? É um negócio que deu certo o Pix. E não vão estragar não com fake news, tá? 4h28, horário de Brasília. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. Eu falo empolgado assim, porque até parece que é meu o Pix, né? É porque eu fico assim na ânsia de querer explicar o que está acontecendo, né? Bom, hoje de manhã o novo ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Sidônio Palmeira, tomou posse. Durante a entrevista, Sidônio voltou a falar sobre essa mentira aí da taxação do Pix. Vamos ouvir. Não existe, pela Constituição, cobrança de imposto sobre movimentação financeira. Isso é muito claro. Absolutamente nenhuma mudança, não vai se cobrar nada. Isso é uma atitude criminosa que a gente está vivendo, causando sérias consequências para quem tem o seu pequeno comércio, para quem tem negócio, para as pessoas que terminam deixando, já passam dificuldade, precisam receber um Pix. Sabe o que significa fazer o Enem e não se inscrever no SISU?
A brasileira segue na frente, está muito à frente das adversárias, vai cruzar a linha de chegada, vai vencer, vai vencer, vai vencer! Ela parou a poucos metros da linha de chegada. O que será que aconteceu? Seria comum uma atleta desistir a poucos metros da linha de chegada. Não jogue seu esforço fora. Use sua nota do Enem no Sisu para concorrer a vagas em universidades públicas. E agora temos uma novidade. Vamos ter o Pé de Meia Licenciaturas. Um apoio para os estudantes que escolherem cursos que formam professores. As inscrições do Sisu vão de 17 a 21 de janeiro em acessounico.mec.gov.br. Ministério da Educação. Brasil, União e Reconstrução. Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. Período de férias escolares, a molecada toda em casa. Ai, os pais ficam numa alegria, né? Com a criançada, aquela saudade. Toda hora tem beijo, toda hora tem sujeira na cozinha, toda hora tem confusão no quarto. Os pais ficam com aquela preocupação de tirar os filhos da frente das telas, do computador, da televisão, videogame. Sabia que as universidades podem ter opções bacanas de programação para crianças e adolescentes? Vamos acompanhar aqui no Minuto Ciência de hoje. Minuto Ciência. Que tal uma programação de verão diferenciada e que atenda a crianças, jovens e adultos? 5 unidades vinculadas ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação estão ofertando atividades e cursos neste período de férias escolares. As ações seguem até o mês de fevereiro. O Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, localizado em Manaus, capital amazonense, realiza a partir desta terça-feira até o dia 26 de janeiro o Férias no Bosque. A programação inclui visitas ao berçário dos peixes-bois, contação de histórias e lendas sobre a Amazônia, oficinas, entre outras atividades. Ainda no Amazonas, na cidade de Tefé, o Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá oferece, a partir da próxima quarta-feira, a exposição Amazônias, coleções científicas do Instituto Mamirauá, que exibirá itens retratando a sociobiodiversidade da região e as pesquisas de conservação. A visita, que é guiada e com entrada gratuita, pode ser feita de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 11h30 da manhã e das 2 da tarde às 4h30. No Rio de Janeiro, o Museu de Astronomia e Ciências Afins promove atividades e visitas mediadas. Nos dias 18 e 25, a unidade realizará visitas guiadas para observação do eixo de inclinação da Terra e a relação com os dias mais longos e noites mais curtas durante o verão. A visitação pode ser feita das 3 horas da tarde às 4h30 em grupos de até 30 pessoas. Também na capital fluminense, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada oferece o curso de verão, dividido em iniciação científica, mestrado, doutorado, seminário e minicursos. Os detalhes estão disponíveis no www.impa.br. O projeto teve início no dia 6 deste mês, mas o curso se estende até o dia 28 de fevereiro e as inscrições podem ser feitas até esta quarta-feira. Já de maneira remota, o Laboratório Nacional de Computação Científica realiza entre os dias 20 de janeiro e 21 de fevereiro o Programa de Verão 2025. Na 23ª edição, o curso é dividido em 5 eventos que abrangem temas relevantes em modelagem computacional, com foco em estudantes de graduação, pós-graduação e pesquisadores. As inscrições se encerram nesta segunda-feira e a participação em cada evento custa R$ 25, com exceção daqueles que possuem um endereço de e-mail com domínio @lncc.br ou que são bolsistas do programa PIBIC-PIBIT do laboratório. As inscrições são gratuitas. Para outras informações sobre a programação de verão das vinculadas do MCTI, acesse o www.gov.br/MCTI. Reportagem Mariana Leite. Minuto Ciência. Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. E agora chegou aquela hora boa de conversar com o pessoal que está no campo. No Prosa Rural de hoje, vamos saber como melhorar a pastagem para a criação de gado com amendoim forrageiro. Acompanhe. Vem aí, mais um programa Prosa Rural, com informações preciosas para você que vive no campo. O Prosa Rural
é o programa de rádio da Embrapa. Está no ar Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo ao Prosa Rural e saiba que é uma satisfação enorme ter a sua companhia, porque esse é um programa de rádio da Embrapa feito para você. Aqui quem fala é sua amiga Juliana Freire e a prosa de hoje chega com dicas imperdíveis para você, ouvinte, melhorar a qualidade das pastagens. E o bom é que podem ser aplicadas de norte a sul do Brasil. E a estrela do programa é o amendoim forrageiro, também chamada de Arachis pintoi, uma leguminosa bastante conhecida pelos benefícios que traz às pastagens e pelo alto valor nutricional que proporciona aos animais, seja na pecuária de corte ou de leite. O amendoim forrageiro é tudo de bom e podemos dizer que é uma alternativa para pequenos, médios e grandes produtores. E com certeza você também quer se beneficiar. Então fique ligado nessa prosa, porque você vai conhecer o passo a passo para a formação de um viveiro de mudas de amendoim forrageiro. E acredite, é muito fácil! E para falar sobre o assunto, vamos chamar o pesquisador da Embrapa Acre, Carlos Maurício de Andrade. Ele que participa agora do nosso Um Dedo de Prosa, conduzido pela proseira Sila Silva, é engenheiro agrônomo e tem se dedicado há mais de 2 décadas a estudos que comprovam o bom desempenho do amendoim forrageiro nas pastagens. Fique ligado nessa prosa, ouvinte! Um Dedo de Prosa. Maurício, o que é o amendoim forrageiro e quais os benefícios dessa leguminosa nas pastagens? Sila, o amendoim forrageiro é a melhor leguminosa que nós temos hoje no Brasil para formar consórcios com capins nas pastagens. Ela é muito persistente, ela tem alto valor nutritivo, ela fixa bastante nitrogênio, então é uma alternativa para a gente intensificar a produção das pastagens, melhorando a qualidade da dieta dos animais. O amendoim forrageiro tem em média 22% de proteína, que é praticamente o dobro do que tem os capins. Além disso, ela tem pouca fibra na sua forragem e isso faz que ela seja mais digestível, seja mais aproveitável pelos animais. Então, juntamente com o nitrogênio que ela fixa, que é uma adubação natural que ela consegue fornecer para os capins, ela aumenta então a capacidade de suporte, a produtividade das pastagens, e isso então intensifica a atividade pecuária, seja pecuária de corte, seja pecuária de leite. E como o produtor pode adquirir mudas de amendoim forrageiro? A principal variedade de amendoim forrageiro que a Embrapa tem recomendado atualmente é a BRS Okira. Ela foi lançada em 2021 e tem tido um resultado muito bom aqui na Amazônia. Essa cultivar, ela só é plantada por mudas, ela não produz muito pouca semente e não compensa o plantio dela por semente. Então, para que o produtor tenha mudas, para que ele possa plantar no seu pasto, ele precisa então, primeiro, conseguir essas mudas de um viveirista credenciado pela Embrapa, né? Se ele tiver algum vizinho, alguém por perto que tenha mudas, que possa lhe oferecer essas mudas, ele pode utilizar essas mudas, desde que ele conheça a procedência e formar o seu viveiro na propriedade. Mas esse viveiro na propriedade é fundamental para que ele tenha um volume de mudas suficiente para plantar no pasto e consorciar seus pastos com essa leguminosa. E quais são as etapas de plantio de um viveiro? Bom, o primeiro é conseguir as mudas, né? Então você tem que conseguir essas mudas, mudas de boa qualidade para que você possa plantar. O plantio desse viveiro deve ser feito no período das águas, de preferência após o início do período das águas, quando o solo já estiver com uma boa umidade. O principal segredo para você ter um bom pegamento, uma boa brotação dessas mudas, é o solo estar com um alto nível de umidade, tá? Então, o produtor tem que fazer um bom preparo de solo. Esse preparo de solo, o viveiro geralmente é uma área pequena de multiplicação, ele pode fazer esse preparo de solo ou com um preparo convencional, com grade, gradeando o solo, ou ele pode simplesmente
utilizar um herbicida glifosato e dessecar essa área, né, passar esse herbicida para eliminar aquela vegetação e fazer o plantio direto das mudas em covas, né? Feito isso, é bom, se ele tiver uma análise de solo ou souber mais ou menos a condição do seu solo, fazer uma adubação, né, para que essa muda tenha um bom desenvolvimento e mais rápido possível ele tenha mudas em quantidade para poder plantar no seu pasto. E agora, ouvinte, que você já conhece o passo a passo para montar o viveiro de amendoim forrageiro, vamos saber como fazer o controle de pragas e doenças no viveiro? Continue ligado! Após montar o viveiro, quais são os cuidados que se deve ter com relação ao controle de pragas? Nessa fase de viveiro, o amendoim forrageiro não tem muito problema com doenças, né? Mas ele nessa fase de viveiro, que a planta está jovem, ele pode ser atacado por formigas cortadeiras, que a gente chama de saúva. Então elas podem atacar e podem desfolhar essas plantas que estão desenvolvendo, então é preciso o produtor estar atento, né, e cuidar se ele tiver, na hora da formação do viveiro, se ele vê que tem ninhos de formigueiros por perto, ele pode utilizar uma isca formicida para poder controlar esse formigueiro. E também tem uma outra praga que costuma atacar nessa fase, que é a vaquinha, que é um besouro que costuma desfolhar as folhas do amendoim forrageiro. Então, durante a formação do viveiro, convém o produtor estar sempre atento ao ataque dessas pragas e, se tiver esse ataque, consultar algum agrônomo, uma pessoa que possa indicar para ele o melhor produto para fazer o controle dessas pragas, para ele não perder o seu viveiro. Maurício, existe um tamanho assim ideal para começar um viveiro? Isso depende do tamanho da área que o produtor quer plantar na fazenda. Então, se for uma propriedade pequena, a gente recomenda o seguinte: para cada área de 100 metros quadrados de viveiro que ele formar, por exemplo, um viveiro de 10 por 10, você, depois desse viveiro formado, você consegue produzir mudas para plantar de 1 hectare a 1,5 hectares. Se ele quiser uma área maior, se quiser fazer um viveiro, por exemplo, de 1.000 metros quadrados, ele já consegue mudas para plantar 12 hectares. Se for uma fazenda grande, se formar um viveiro, por exemplo, de 0,5 hectare, ele tem muda para cada ano plantar 60, 70 hectares. Então, depende do tamanho da área e da necessidade de mudas que o produtor tem. Depois de instalado o viveiro, Maurício, qual o tempo que leva para o produtor ter mudas maduras para fazer o plantio no pasto? A gente geralmente recomenda que o produtor forme o viveiro no início das águas de um ano, para que ele tenha mudas para, no próximo período de águas, ele ter uma quantidade grande de mudas para poder plantar no seu pasto. Mas normalmente o viveiro de mudas, você plantando numa boa densidade, no espaçamento de 0,5 por 0,5, né, de cada 0,5 metro uma cova, você consegue com 90, 100 dias esse viveiro já está totalmente coberto pelo amendoim forrageiro, e mais uns 45, 60 dias você já teria como colher mudas. Então, se ele plantar o viveiro em novembro, por volta de fevereiro, março, ele já teria mudas maduras, já daria para fazer uma primeira colheita de mudas nesse viveiro. Mas a produção mais forte do viveiro vai estar a partir do próximo ano. Certo, e o viveiro ele suporta a época da seca, né? Sim, estabelecido na época da seca, o produtor não vai conseguir tirar mudas, né? Porque ele não vai conseguir plantar, a menos que ele tenha irrigação. Se ele irrigar esse viveiro, ele tem mudas o ano inteiro, né? Mas o plantio por mudas é sempre mais sensível à falta de umidade do solo. Então, normalmente, a gente só recomenda o plantio na época das águas. Certo. Muito obrigada, Maurício, pela sua participação aqui no Prosa Rural. Eu que agradeço e espero que os produtores possam utilizar essa tecnologia que tem sido muito importante para a gente aqui no Acre e em outras regiões da Amazônia. E depois de todas as dicas que ouvimos do pesquisador, tenho certeza, ouvinte, que muita gente ficou animada para fazer seu próprio viveiro de mudas de amendoim forrageiro. Mas lembre-se que é importante ficar atento para todas as recomendações, a fim de garantir um bom pegamento das mudas no solo. E para conferir como a tecnologia funciona na prática, vamos ouvir o produtor Edson César de Oliveira, mais conhecido como seu Duduca. Ele mora na estrada transacriana, no quilômetro 23, na colônia Mondrongo. Ele começou a plantar mudas de amendoim sem saber do tanto de benefícios que a forrageira traz às pastagens. Vamos ouvir então a entrevista com o nosso convidado, o seu Duduca.
Fala, produtor! Seu Duduca, como o senhor iniciou o plantio de amendoim forrageiro? Na verdade, eu tinha feito umas barragens. Daí eu comecei a pegar umas mudas lá no vizinho, achei bonito. E achei a raiz dele muito profunda. Eu achei que poderia segurar um pouco aquela erosão de desbarrancamento da barragem. Aí plantei, comecei a plantar. Aí daí fui plantando onde tinha aquelas partes que não tinha capim. E fui vendo a utilidade dele. Plantei primeiro nas barragens e saí plantando. E ele foi se esparramando. É tanto que hoje, em quase todos os nossos pastos aqui, tem um amendoim. Que melhorias o senhor observou depois que plantou o amendoim? Bem, o amendoim forrageiro na pastagem, ele dá vamos dizer assim, na imagem, assim, você vê a diferença no capim. É um capim que ele fica mais viçoso, é um capim mais verdinho. A diferença a gente vê no visual. Quando a gente filma, mostra, aí a gente vê o benefício que ele traz na pastagem. Tipo no nitrogênio, que nem naquelas folhas mais viçosas, que aí as vacas adoram. O senhor recomenda para outros produtores o plantio de amendoim forrageiro nas pastagens? Sim, eu recomendo principalmente aquela pessoa que está começando, tem uma pequena propriedade, que ele plante associado com outros capim, porque ele vai trazer um benefício muito grande sobre... Acaba não vai gastar tanto com adubação. Então, se ele é uma forrageira, que não já falei, muito útil dentro de uma pastagem. Parabéns, seu Duduca, pela iniciativa. Vimos que o produtor só tem a ganhar ao plantar o amendoim forrageiro. E se você quer saber mais sobre esse assunto, entre em contato conosco. O DDD é 68 e o telefone é o 3212-3200. Não conseguiu anotar? Eu repito para você. DDD 68, telefone 3212-3200. Mas se preferir um atendimento pela internet, entre em nosso site www.embrapa.br. No pé da página você vai encontrar o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. É só clicar e abrir o seu chamado. Bem, mas antes de encerrarmos, temos um recado super útil para você, amigo produtor. Fique atento! Achou interessante o tema do programa de hoje e ficou com gostinho de quero mais? Então ouça o podcast Prosa Rural e acompanhe este mesmo programa na versão estendida, ou seja, sem cortes. Além disso, fica fácil buscar outros programas. Estão todos lá para você. Isso mesmo! O podcast Prosa Rural está disponível nas principais plataformas, como o Spotify e o Google Podcasts. Então, passa lá e segue a gente para receber um novo episódio toda semana. E por hoje é só. Obrigada pela companhia, ouvinte, e até o próximo programa. Você ouviu Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária. O Prosa Rural é uma produção da Superintendência de Comunicação da Embrapa. Roteiro, Mauricília Silva. Edição, Nilo Falcão. Locução, Juliana Freire. Na técnica, Hamilton Gontijo. Coordenação de produção, Marcos Esteves. Conteúdo, Embrapa Acre. Momento Serviço.
Vamos começar falando de energia. A ANEEL divulgou o calendário de bandeiras tarifárias para 2025. A consulta já está disponível e janeiro começa com bandeira verde, graças a Deus, sem custo adicional. Mais informações com Dilson Santa Fé. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, anunciou o calendário de acionamento das bandeiras tarifárias para o ano de 2025. As datas previstas para a divulgação das bandeiras, que indicam o custo da energia elétrica mês a mês, já podem ser consultadas pelos consumidores. Em janeiro, a bandeira tarifária é verde, o que significa que não haverá cobrança adicional nas contas de luz. O sistema de bandeiras tarifárias foi desenvolvido para informar os consumidores sobre o custo real da geração de energia elétrica, considerando fatores como as condições climáticas e a disponibilidade de recursos hídricos no país. A cada mês, a ANEEL vai fazer estudos técnicos para definir a cor da bandeira, que pode variar entre verde, amarela e vermelha, dependendo dos custos de geração de energia. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé. E olha só que bacana, ouvintes, foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira, lei que institui 25 de setembro como Dia Nacional do Rádio. A norma foi sancionada sem vetos pelo presidente Lula. O dia 25 de setembro foi escolhido para homenagem por ser a data de nascimento de Edgar Roquette Pinto. Ele que nasceu no Rio de Janeiro, médico, professor, antropólogo, desempenhou importante papel na implantação e na disseminação do rádio no país. Tem uma história legal do Roquette Pinto, eu vou ver se eu me lembro aqui sem as anotações do meu alforrábios, mas só para contar o seguinte, o Edgar Roquette Pinto, quando teve aquele primeiro discurso transmitido em rádio, né? Agora não vou me lembrar o ano, eu não estava nascido, lógico, né? Mas foi o discurso do presidente Epitácio Pessoa, lá no Morro do Corcovado, e aí estavam trazendo essa inovação do rádio. Então esse presidente fez lá no dia 7 de setembro essa primeira transmissão de rádios, né, no Brasil. Claro que ninguém tinha rádio, então eles compraram os aparelhos de rádio, eram aqueles aparelhos grandões, né, que botava na sala, era o móvel principal da casa dos ricos, né, o rádio. E eles compraram uns daqueles aparelhos, espalharam, e aí o presidente foi lá fazer o discurso dele, fez o discurso, isso foi transmitido, e era aquela mágica, né, como é que o cara falou lá no Corcovado e todo mundo ouviu aqui em casa e tal. Entre os empolgados e o que recebeu um desses radiões foi o Edgar Roquette Pinto. E ele ficou empolgado, reuniu um grupo de empresários, pessoas da sociedade do Rio de Janeiro e formou a primeira rádio do Brasil, que chamava Rádio Sociedade, porque era uma sociedade de gente empolgadas com rádio, e ele montou a primeira rádio do Brasil, Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que entrou no ar há mais de 100 anos. Agora também não estou lembrando exatamente a data, né? Mas essa rádio, o que aconteceu? O Edgar Roquette Pinto, ele percebeu que o rádio tinha um poder de comunicação incrível. E ele quis usar isso da boa maneira. Ele quis usar o rádio para educação. Olha só a história, hein? Calma, ainda tem mais um pouquinho. Educação, ele viu que o rádio podia educar as pessoas à distância. Você colocava um professor contando aqui uma história, ensinando uma matéria, e milhares de pessoas poderiam ouvir aquela aula. E ele foi fazendo isso na sua Rádio Sociedade. Aí tinha uma confusão danada, porque tinha gente que queria, né, tocar música, contar piada, aqueles anos de ouro da rádio, inclusive que a Rádio Nacional fez parte dessa história, né, com radionovelas e tal, não sei o quê. Aí o Roquette Pinto foi ficando meio cansado, né, de fazer essa coisa da educação, e uma hora ele viu que não ia ter futuro. E aí ele fez o quê? Ele doou a rádio para o Ministério da Educação. E esta foi a Rádio MEC, que está no ar até hoje no Rio de Janeiro, a Rádio MEC AM, que é do nosso grupo aqui, da Empresa Brasil de Comunicação, é uma emissora, a primeira rádio do Brasil hoje é da nossa EBC. Olha aí, gostou da história? Muito bem. Vamos saber mais história aqui, agora história real, história atual, o que vai rolar hoje na Voz do Brasil. Voz do Brasil, que é o programa mais antigo de rádio do mundo. Eu só contando história hoje, hein, Luciana? Esse ano a gente está fazendo
ir ao programa mais antigo e eu vou no seu caminho aqui da educação. Começou agora há pouco no Palácio do Planalto uma cerimônia para lançar o programa Mais Professores para o Brasil. Ou seja, é um programa que quer incentivar a valorização dos professores, levar mais professores para o interior do país, para onde mais precisa. O pé de meia também vai ser oferecido para quem faz licenciatura. Tudo isso para estimular o que você falou, a educação que é tão importante. E rapidinho, só para a gente falar a importância de incentivar o professor e o aluno também. O professor é responsável por 65,7% do resultado de aprendizagem no ensino fundamental. Então, olha como é importante essa valorização do professor, e a gente vai falar tudo isso no programa de hoje da Voz do Brasil. Na Voz do Brasil. Legal, Luciana. Obrigado, viu? Então, hoje, esse é o pé de meia dos professores, né? Tá começando lá a solenidade, a gente vai agradecer a sua audiência, a sua companhia e prometer voltar amanhã às 4h com mais um assunto federal, porque nós vamos transmitir essa importante solenidade, então, da criação deste programa, o Mais Professores. Boa tarde. Precisamos ficar em alerta para 3 doenças causadas por diferentes vírus, mas que são transmitidas pelo mesmo mosquito, o Aedes aegypti. São elas, dengue, chikungunya e zika, consideradas graves, podem até matar se não forem tratadas. Assim, temos o dever reforçar as medidas de prevenção para evitar o aumento de casos dessas doenças. A orientação é reforçar as ações para eliminar criadouros e possíveis focos do mosquito. É um combate diário em que somos responsáveis por nós e por toda a comunidade. Eliminando a água parada de uma vez só, excluímos a dengue, zika e chikungunya. Uma campanha Rede Ubuntu. Precisamos ficar em alerta para 3 doenças causadas por diferentes vírus, mas que são transmitidas pelo mesmo mosquito, o Aedes aegypti. São elas, dengue, chikungunya e zika, consideradas graves, podem até matar se não forem tratadas. Assim, temos o dever reforçar as medidas de prevenção para evitar o aumento de casos dessas doenças. A orientação é reforçar as ações para eliminar criadouros e possíveis focos do mosquito. É um combate diário em que somos responsáveis por nós e por toda a comunidade. Eliminando a água parada de uma vez só, excluímos a dengue, zika e chikungunya. Uma campanha Rede Ubuntu. Precisamos ficar em alerta para 3 doenças causadas por diferentes vírus, mas que são transmitidas pelo mesmo mosquito, o Aedes aegypti. São elas, dengue, chikungunya e zika, consideradas graves, podem até matar se não forem tratadas. Assim, temos o dever reforçar as medidas de prevenção para evitar o aumento de casos dessas doenças. A orientação é reforçar as ações para eliminar criadouros e possíveis focos do mosquito. É um combate diário em que somos responsáveis por nós e por toda a comunidade. Eliminando a água parada de uma vez só, excluímos a dengue, zika e chikungunya. Uma campanha Rede Ubuntu. Precisamos ficar em alerta para 3 doenças causadas por diferentes vírus, mas que são transmitidas pelo mesmo mosquito, o Aedes aegypti. São elas, dengue, chikungunya e zika, consideradas graves, podem até matar se não forem tratadas. Assim, temos o dever reforçar as medidas de prevenção para evitar o aumento de casos dessas doenças. A orientação é reforçar as ações para eliminar criadouros e possíveis focos do mosquito. É um combate diário em que somos responsáveis por nós e por toda a comunidade. Eliminando a água parada de uma vez só, excluímos a dengue, zika e chikungunya. Uma campanha Rede Ubuntu.
Precisamos ficar em alerta para 3 doenças causadas por diferentes vírus, mas que são transmitidas pelo mesmo mosquito, o Aedes aegypti. São elas, dengue, chikungunya e zika, consideradas graves, podem até matar se não forem tratadas. Assim, temos o dever de reforçar as medidas de prevenção para evitar o aumento de casos dessas doenças. A orientação é reforçar as ações para eliminar criadouros e possíveis focos do mosquito. É um combate diário em que somos responsáveis por nós e por toda a comunidade. Eliminando a água parada de uma vez só, excluímos a dengue, zika e chikungunya. Uma campanha Rede Ubuntu.